Princípio número 13. Milagres são tanto princípios como fins, e assim alteram a ordem temporal. São sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder, mas realmente avançam. Eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. Tem uma referência conhecida na Bíblia, que é o Alfa e o Ômega, sabe? Inclusive, poderíamos dizer também o A e o Z, né? Porque isso se refere ao quê? Ao início e ao fim. Início e fim de todas as coisas. Ou seja, isso é Deus. E isso é o milagre, pois o milagre vem de Deus e é como Deus. Por isso, milagres são tanto inícios como fins, são tanto o começo como o final. E por que isso, né? Isso se refere ao fim do mundo, se refere à morte e à ressurreição. Até esse versículo mesmo, ele está lá em Apocalipse, né? E tem muita gente que tem medo do Apocalipse. Eu mesmo tinha muito medo, era o livro ali que eu nunca queria ler, não gostava de ler. Mas enfim, né? Isso, alfa e ômega, início e fim, se refere mesmo ao fim do mundo e ao início de um novo mundo. Só que não é dessa forma assustadora como você pode imaginar. Não é dessa forma como a gente já viu em filmes, onde vem um desastre enorme na Terra, onde as pessoas começam a sumir do nada, né? Tudo fica desgovernado, os carros desgovernados, e aí vem Deus aparecendo sobre as nuvens num alto monte, né? Tão alto que todo mundo pode ver. Isso é fantasia, pelo amor de Deus, isso é fantasia. O início e o fim é muito simples. É para todos e pode ser agora, se você quiser. E para você ver que não tem nada de ruim com isso, é só perceber que Jesus mesmo chama isso de milagre. É só perceber que isso, né, o milagre, é a própria extensão e demonstração do amor de Deus. Então veja que o início e o fim, o milagre, ele acontece na mente, acontece na mudança desse sistema de pensamento, na mudança de pensamento. E fala-se em fim do mundo porque o mundo é mental. Lembra do princípio número 9? Nós falamos sobre isso. Depois vai lá e escuta de novo se precisar. Então, esse início e fim, que é o fim do mundo que vemos, né? Um mundo dominado pela falta, pela raiva, pela culpa, pela dor, pelo medo, pela insatisfação, um mundo dominado pelas dúvidas, pelo conflito, pela injustiça. E o início de um novo mundo onde Deus e nós reinamos juntamente e só há paz, só há gozo, plenitude, abundância, é na mente. Acontece não de forma física, mas de forma mental. Acontece não quando alguém morre, não depois da morte, não lá no futuro, mas acontece aqui e agora. Só pode acontecer agora. E quando isso acontece, essa troca de mentalidade, que falamos no princípio anterior até, né, que é uma identificação, é uma crença, quando isso acontece, então, a ordem do tempo ela é alterada. E o que isso quer dizer? Quer dizer que não existe mais tempo. Quer dizer que o tempo acaba, que o tempo chega ao fim. Porque o tempo também é uma crença. O tempo também é uma identificação. A linha do tempo, sabe a linha do tempo? É nada mais que a identificação com o passado e com o futuro. Ou seja, é a identificação com o que não existe, é a crença no que não está aqui agora, com o que é só ideias, com o que não tem realidade, não tem existência. Isso é o tempo. É acreditar em ideias, é acreditar no que não está aqui agora. Então, se não tem crença no passado, também não tem
crença no futuro. E assim, só o que tem só o que fica é o presente, é o que de fato está aqui agora, é o que de fato sempre esteve aqui, mas não percebíamos porque estávamos focados no passado e, por consequência, no futuro. Então é assim que o mundo acaba, né? É assim que acaba o tempo. E aí você pode até ficar com uma dúvida em questão a quanto tempo isso vai demorar. Por exemplo, quanto tempo vai levar para mim parar de acreditar em tudo, em todas essas ideias, né? Quanto tempo vai levar para mim deixar de me identificar com ideias que só estão na cabeça e não de fato com o que está aqui agora, né? E de fato não leva tempo nenhum. E isso é um milagre. Ele desfaz o tempo. Isso acontece num piscar de olhos. E isso também está lá na Bíblia. Diz lá que acontecerá, né? Esse fim do mundo, a volta de Jesus, acontecerá num instante, num piscar de olhos. E é assim, realmente é assim. Sabe por quê? Porque você troca as ideias, você troca todas as crenças em ideias, né? Toda a crença em ideias por uma só, que é Deus. Então, vem uma ideia aí, você confia em Deus, confia que Deus é a realidade e não essa ideia que veio aí. Vem outra ideia e você mantém a certeza em Deus e não nessa ideia. Vem uma sensação no corpo, mas você nem dá bola para ela, só observa e mantém a certeza em Deus, ou seja, você está sempre trocando a confiança no que não é, em ideias, né, sensações, pensamentos, sentimentos, qualquer coisa, trocando isso pela certeza em Deus. É assim que se muda o pensamento. Não é colocando coisas boas no lugar de coisas ruins, como falamos no princípio anterior, né? É colocando Deus no lugar de todas as coisas. Porque onde tem Deus, tem milagre. Onde tem Deus, tem paz, tem abundância, tem plenitude, tem satisfação, tem certeza, tem o que Deus é. Onde tem Deus, não tem passado. E por não ter passado, né, porque Deus está ali, isso é, está ali tudo o que já é, o que é pleno, o que é perfeito, também, obviamente, não tem futuro. Porque o futuro é nada mais do que a busca de salvação, é a busca de felicidade, é a busca de plenitude, de paz. Mas se Deus, que é tudo isso, está aqui agora, porque agora não tem mais crença no passado, em ideias que não estão aqui, né? Então não precisamos mais do futuro. O futuro, como está aqui no princípio, é finalmente liberado, pois já vivemos o céu, a eternidade agora.